Por que colocar as rotinas diárias na lista de afazeres e não na agenda? A gente tem uma aula sobre isso no módulo de trabalho. E aí a aluna colocou a seguinte dúvida. Oi, Thaís, eu utilizo uma planilha para fazer a lista de afazeres. Você tem alguma sugestão de como operacionalizar? Eu acabei colocando em uma outra planilha, mas tenho que lembrar de olhar, eu acho que não ficou bom. Já pensei em me forçar a usar o Todoist só por isso, mas estou tão acostumada com a minha planilha há anos. Na aula, a Thaís pede que a gente comente caso utilize alguma ferramenta diferente, para que ela possa sugerir o que ela faria. Daí ela colocou assim também. Talvez seja legal só contextualizar a ela que a dúvida é sobre as rotinas diárias e lista de afazeres em planilha, pois a pergunta fora do contexto da aula talvez não deixe claro. Então tá. O que a aluna está perguntando é se ela não pode usar uma planilha em vez de usar o Todoist, por exemplo. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre isso que são as seguintes. Quando a gente usa uma ferramenta para armazenar informações que não são a função nativa daquela ferramenta, a gente pode ter um bom propósito para fazer isso, ou porque a gente gosta da ferramenta, como você falou, está acostumada com planilhas, mas a gente sempre tem que pensar se o crime compensa, sabe? Se vale a pena ter esse trabalho. Por exemplo, vi um vídeo super legal essa semana de um youtuber que eu adoro, que é o Thomas Frank, é um canal em inglês, que ele fez uma aulona lá sobre como criar um super gerenciador de tarefas dentro do Notion, que para mim é o conteúdo definitivo sobre isso, porque ele fala de todas as possibilidades de linkagem e tal. E aí, a minha reflexão assistindo aquele vídeo foi pensar o seguinte: ele teve que fazer todo um rebolation lá para colocar a tarefa recorrente, né, no formato de tabela no Notion, e compensa. Esse é o ponto, né? Porque assim, eu gosto muito de uma lição que o David Allen me ensinou também uma vez, falando que o sistema de organização, ele tem que ser simples a ponto de você conseguir gerenciar de uma cama de hospital. Não que ele está desejando que nós fiquemos doentes, não é isso. Mas assim, se você estiver numa condição tão difícil na sua vida, tão complicada, tão complexa, tão volumosa de coisas, e o seu sistema for muito complicado de manter, vale a pena? Porque eu acho que a gente sempre tem que buscar simplificar. Então, o que você tem que pensar, cara aluna, é se manter na planilha justifica para você. Que daí você pode falar, não, eu quero comprar essa briga, Thaís, eu gosto de planilha, eu quero ter uma planilha. Como que eu faço? A grande questão é, se você não sabe como operacionalizar. E se você não está olhando essa planilha, eu queria entender por que você quer manter numa planilha. Porque o grande ponto é, eu indico uma ferramenta de tarefas nativa, como por exemplo o Todoist, por um motivo. Porque eu já vi de tudo nesse mundão aí, tanto fazendo atendimento individual quanto em sala de aula e conversando com vocês virtualmente, para saber o que funciona e o que não funciona. Para eu indicar uma ferramenta, é porque eu acredito que ela seja a maneira mais simples de fazer. Se você prefere usar outra, porque você já está acostumada, tudo bem, é uma escolha sua. Mas parte do pressuposto que você tem que saber como usá-la, que você tem um motivo para usá-la. Então, se você não sabe como operacionalizar, se você não consegue olhar a planilha porque você nunca olha, então o que eu recomendo é que você repense mesmo se você quer ter uma planilha, porque muitas vezes o fato de você sempre ter usado uma planilha não significa necessariamente que a planilha funciona para você, mas porque é uma zona de conforto. Então, se for uma zona de conforto, repense. Se a planilha funciona para você, tudo bem, você pode manter a planilha. E aí basta você aplicar a mesma estrutura que eu ensinei na aula de lista de afazeres dentro de uma planilha. Você pode criar as guias lá embaixo, então ações pontuais, ações de rotina diária e por aí vai, né? Então você pode aplicar essa mesma estrutura. É isso. Mas se você não sabe como usar a planilha, como operacionalizar e você não consegue revisar, veja se vale a pena comprar essa briga aí para ter uma ferramenta diferente, tá bom? E lembre-se que qualquer mudança, né, de rotina, então se você começar a usar outra ferramenta como o Todoist ou qualquer outra, vai levar um tempo até você se acostumar, até mesmo com a planilha. Então essa é uma decisão que só você pode tomar, mas eu espero que a minha resposta aqui tenha te dado algumas orientações aí para você decidir, tá bom? Qualquer coisa, fala com a gente no fórum, no grupo, para a gente poder te ajudar.